Olá, seja bem-vindo a mais um programa Evangelho Puro e Simples da Igreja Batista da Vila Brandão, aqui no Canal 9. Vamos continuar nessa jornada maravilhosa pelo Evangelho. Temos falado de tão grandes coisas na Palavra de Deus, sobre o reino, sobre a vontade dele, e falamos até sobre o inferno. Mas agora nós vamos falar também sobre amizade. Quem os seus amigos dizem que você é? Você com certeza tem um ambiente social ali, creio que não é só de WhatsApp ou de Facebook, mas você se relaciona com muitas pessoas. E o que será que essas pessoas dizem de você? O que elas falam quem realmente você é? Né? Num relacionamento como o casamento, que é mais íntimo, né? A esposa conhece muito bem o marido a esposa. Será que cada um tem falado de você? O que sua esposa fala de você? Né? O seu esposo fala de você? Será que são coisas boas? Será que eles, quando olham para você em público, veem a mesma pessoa quando está sozinho? Sabia que os amigos de Jesus, eles falavam muito de Jesus. Eles diziam quem ele era. E só na intimidade a gente pode ter, né, esse conhecimento de verdade. E Jesus tinha 12 ali que ele escolheu, você sabe, os 12 apóstolos. Mas desse 12, tinha um grupo ali de 3 que eram mais chegados. Nós temos Pedro, Tiago e João. Eles eram os mais próximos ali de Jesus. E nós vamos ver o que esses homens falavam de Jesus, né? Falavam sobre ele. Vamos ver aqui primeiro Pedro, né? O que ele falava de Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 19 a 21, ele diz o seguinte: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado destes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé, a esperança de vocês estão em Deus. Note que Pedro, ao falar de Jesus, diz o cordeiro sem mancha ou sem defeito, sem pecado. E um judeu, para afirmar algo assim, né, criado ali no judaísmo, conhecendo as leis e tudo, ele não ia fazer isso por qualquer um, porque ele tinha noção, né, como o Velho Testamento nos diz, que todos nasceram em pecado, todos nasceram, né, ali em separação de Deus, estão em pecado. E eles não afirmariam algo assim sobre uma pessoa se não fosse verdade. Eles teriam até medo de falar isso. Mas quando Pedro se refere a Jesus, ele se refere dessa maneira: um cordeiro sem mancha, sem defeito. Alguém que andou no nosso meio, né, dando um exemplo. Olha o que diz em 1 Pedro 2, 22 e 23. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele não cometeu pecado algum. Note que Pedro vai destacando isso. E nenhum engano foi encontrado em sua boca. E quantas pessoas não caem, né, por causa da língua? Como diz Tiago, a língua é esse pequeno instrumento que, né, tem poder para guiar navios, vamos dizer assim, né, como aquela referência com o leme ali dos barcos. É um pequeno instrumento, mas que direciona ali o navio, mas também direciona, como a língua direciona nossas vidas, e nela também há poder tanto de construir como de destruir. O que os seus amigos falam sobre o que você diz? Como você se relaciona de forma verbal com seus amigos? Será que o que sai da sua boca é algo bom? Porque Pedro diz, não se achou engano nenhum em sua boca. E ele ainda fala, e quando ele era insultado, não revidava. Nós, às vezes, quando estamos ali juntos no nosso grupo, né, com aquelas pessoas que a gente gosta, se alguém vir com alguma afronta, insultar a gente fica mais corajoso, a gente quer ali revidar, porque está junto dos nossos. Mas Jesus não. Ele, quando era insultado, não revidava. E quando sofria, não fazia ameaças. Olha como que Jesus era tratado por um dos seus amigos. O outro amigo aqui, que estava muito próximo do Senhor, e esse era conhecido como discípulo amado, o apóstolo do amor, é João.
E ele era tão íntimo de Jesus que ele escutava, a alguns momentos, Jesus falando com a sua cabeça no ombro dele. Olha o que ele diz em 1 João, capítulo 1, verso 8 a 10. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E ele fala, a gente não pode falar que a gente não comete pecado, porque isso é mentira, nós pecamos. Mas aí ele diz sobre Jesus, que é no Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 1 ao 5, o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava com Deus no princípio. Então João, ele fala, a gente não deve falar que a gente não tem pecado, mas nós não devemos falar isso, porque nós temos. Mas eu conheço um que é Deus, e ele fala de Jesus, era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existiria teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Ele se refere a Jesus como a luz dos homens, como a vida. Olha que coisa preciosa, né? Ele conhecia intimamente o Senhor Jesus. Ele não para por aí, né? No último verso, ele diz, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Que coisa maravilhosa. Eles estavam na intimidade com Jesus e conheciam quem realmente ele era. E eles testificaram e testemunharam que ele não tinha mancha, que ele não tinha mácula, ele não tinha nenhuma falha. E ele era uma pessoa justa, verdadeira, como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, se ele era o caminho, a verdade e a vida, ele agia com integridade. Ele era uma pessoa sozinho, como com as outras, como na multidão, ele não tinha variação. E você, será que você é assim? Será que quando seus amigos falam de você, quando você não está, eles dizem algo bom, algo verdadeiro sobre a sua vida, dizem, como é bom estar com o Bruno, como é bom estar com você, com aquele outro, porque é uma pessoa verdadeira e genuína? Será que isso acontece? Reflita um pouquinho. Nós vamos ouvir uma canção aqui deste Ministério Dort, a oração sacerdotal. Enquanto ele ora, que é a oração de Jesus, que Jesus faz ali no Evangelho, você vai poder, ter esse momento de reflexão, para ver se você tem sido verdadeiro no seu convívio social. Que Deus te abençoe e já a gente volta com a conclusão desse estudo. Eu oro por aqueles que me deste e em mim creram, que em teu nome sejam protegidos e que sejam unidos como nós. Pai, te peço, santifique-os na verdade da palavra. Eles não pertencem a este mundo, mas que nele fiquem sem o mal.
saibam que são tão amados como tu me amas, e o mundo veja a sua luz. Sintam plenamente a minha alegria, e em nós eles se tornem um. Que eles saibam que são tão amados como tu me amas, e o mundo veja a sua luz. Sintam plenamente a minha alegria, e em nós eles se tornem um. Estarei com eles e eles viverão em mim. E em meu nome eu os envio, e por eles me santifico, para que eles tenham a vida eterna. Estarei com eles viverão em mim. Que coisa maravilhosa, né? O Evangelho, a palavra de Deus. Jesus é bom, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. E aí, ó, a primeira carta de João, no capítulo 3, verso 5, diz assim: vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os pecados e nele não há pecado. Ele afirma novamente que em Jesus não há pecado e Ele se manifesta para retirar os pecados. O apóstolo Paulo também e o escritor, né, aos Hebreus também falam sobre Ele. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, 2 Coríntios 5:21, o apóstolo Paulo nos informa dessa maneira, que ele tornou pecado por nós. Ele não tinha pecado, mas ele se tornou pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça nele, né? Fomos justificados nele. Em Hebreus capítulo 7, no versículo 26, o autor vai dizer: é de um sumo sacerdote como este que precisamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, ele tem o testemunho não somente dele mesmo, como a gente já viu em programas anteriores, mas também daqueles que estavam com ele, que ele é esse sumo sacerdote, esse santo, inculpável, puro, separado. E em Hebreus 4:14 diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Não sei como é você e o seu relacionamento, né, com os seus amigos, mas eu te declaro que existe um amigo maior e melhor, que é Jesus Cristo. Ele é tão nosso amigo que deu a sua vida por nós, como diz o texto, né? Você vê o amor quando alguém dá a sua vida pelos seus amigos. E Jesus fez isso. Ele entregou a sua vida naquela cruz e ele ressuscitou ao terceiro dia para nos trazer a verdade, a verdadeira amizade, uma vida reta, justa, íntegra diante dele. Que Deus te abençoe e nós voltamos no próximo programa. Até lá!